Este episódio do Divã de CNPJ é um oferecimento de Apex Brasil. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Divã de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Gabi Terra da Go Magenta. E a gente vai falar um pouco sobre futuro, né? Futuro, presente. Presente, porque você lida com pesquisa de tendências, né, através da Go Magenta. Eu lido com todos os tipos de pesquisa, mas pesquisa de tendência é uma que pedem bastante, assim. Me conta o que faz a Go Magenta, exatamente. É uma consultoria de insights e de estratégia de marca, né? Então, mas basicamente a gente trabalha na área de pesquisa para transformar isso em estratégia de comunicação para a marca, seja de posicionamento, seja de lançamento de produto, seja de campanha, entendeu? Em que tipo de situação uma empresa procura a Go Magenta? Por exemplo, é para desenvolver um produto ou no final das contas identificar um mercado potencial, uma tendência que está acontecendo, uma dor que está acontecendo no mundo agora e aí desenvolver um produto para o futuro? Ou é posicionamento de marca, estratégia de um produto que já está no mercado? Em que fase que uma empresa procura vocês? Cara, literalmente em todas, assim, desde antes até resolver o que tá dando errado, assim. Óbvio, você tem que ter algum objetivo já em mente, né, do tipo, quero lançar um produto que me deixe rico, né? Então, assim, você quer, por exemplo, atacar o mercado de pais de pet. Então, assim, o que neste mercado ainda não está saturado ou tem uma demanda reprimida, né? Que é uma demanda que os consumidores não sabem que eles têm, ou que tem poucos players e ainda tem chance de um mais consolidado, sabe? Aí a gente pode fazer uma exploratória com esse público, entendeu? Tratando de todos os recortes. Ou então até... Assim, eu tenho uma marca super consolidada de refrigerante, ela tá só caindo as vendas, perdendo pra que tá do lado, e eu quero entender o que tá acontecendo, sabe? Por que as pessoas estão deixando de comprar, ou elas estão comprando onde, né? Porque o mercado não tem todas as informações. Então, elas podem estar... As hipóteses são várias, e a pesquisa que dá a resposta, né? Você só vê que o número tá caindo, mas pode ser porque as pessoas deixaram de tomar refrigerante, pode ser porque elas estão tomando aquele do lado, pode ser que a sua seja super desejada, mas seja cara. Né? Exato. Não, isso tem muito. A mudança de marca, de acordo com o ticket médio, assim, né, de acordo com o que você ganha, é super grande, assim, até de produto. Como, por exemplo, o leite de vaca versus o leite vegetal, que também teve um aumento nas vendas agora de leite de vaca, exatamente em uma das hipóteses, né? E um dos fatores que podem estar movimentando isso é o fator do leite vegetal ser bem mais caro, assim. Então, fica menos acessível para algumas pessoas, né? Entendi. E aí, deixa eu te perguntar, normalmente o tipo de pesquisa que você faz, você combina qualitativa e quantitativa? Como que é a tua metodologia para interpretar um sinal e identificar um potencial futuro a se descortinar a partir desse sinal que você identificou no presente? Então, não, ela pode ser ou quali, ou quanti, ou as duas, né? A gente sempre tenta fazer as duas. Às vezes não é necessário, mas elas sempre são bem complementares, assim. E na quali você tem vários tipos de abordagem, vários tipos de metodologia, assim. Eu já além da entrevista em profundidade, que é você ligar para alguém que seja consumidor de alguma coisa, seja um perfil específico, e entender até grupo focal presencial, teste cego com as pessoas. A gente vai visitar a casa das pessoas para ver como que elas deitam no sofá para ver TV, para a gente mapear como que as pessoas assistem TV dentro da casa delas, assim. Então, como que elas arrumam o armário dela para entender em que posição o tênis que eu tô querendo, né, meu cliente, em que posição ele tá. Se ele tá escondido, se ele tá na frente, sabe? Se ele é um item valorizado. Então, assim, tem várias metodologias, a gente sempre combina elas, assim. E como que você descobre... antes de mais nada, eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é a diferença da quali e da quanti, porque muitas vezes, muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui podem não ter afluência nesse tipo de termo. Sim. O que é uma pesquisa qualitativa e o que é uma pesquisa quantitativa? Quantitativa, assim, sendo muito simplista, envolve porcentagens. E quantidade grande de amostragem, Exato, né? Quantidade grande de amostragem. No Brasil, por exemplo, eu sempre gosto de trabalhar com 2.000, 1.200 para cima, dependendo, se for muito amplo, 2.000. Para outros mercados fora do Brasil, a gente trabalha com menos. Mas essa basicamente, a gente consegue ter o número exato das coisas que a gente está testando. Então, por exemplo, se eu falo, cara, as pessoas estão gostando muito mais de azul,
Eu com uma Qualy eu consigo entender o que ela não gosta no azul, ou o que ela gosta no azul, por que ela não gosta mais. Porque você tem profundidade. Exato, porque tem profundidade e porque eu consigo arrancar o que ela não tá me falando. Também tem uma coisa disso da Quant, né? Quant você responde um questionário. E tem muita coisa por trás daquilo que você tá respondendo, sabe? Eu tenho um caso bom, assim. Ano passado a gente fez uma pesquisa de moderação de álcool, pela Magenta mesmo, e a gente perguntou para as pessoas quanto que elas consumiam, e depois a gente perguntou para elas, assim, em termos de doses durante a semana. Depois a gente perguntou para elas como que elas se consideravam, qual que era a autoavaliação do consumo delas. E a maioria das pessoas, por exemplo, que respondeu que consomem de 7 a 8 doses a cada vez que elas consomem álcool, e as pessoas que falam que consomem álcool 3 vezes por semana, elas se consideram moderadas. Então, assim, pensa, se eu for olhar o recorte do Brasil, todo mundo é muito moderado, assim. Isso porque, sei lá, a OMS considera moderado uma dose para mulher, 2 doses para um homem, não repetindo isso 2 vezes em 2 dias seguidos e apenas 3 vezes por semana. Não, assim, 2 doses por vez, 3 vezes na semana, só que você não pode fazer 2 dias seguidos, entendeu? Isso, a partir disso, já é considerado abusivo, de acordo com a OMS. Mas, assim, nem indo tão longe na OMS, né? Eu acho que é fácil entender que uma pessoa que toma mais de 8 doses por vez que está consumindo, ela não é uma pessoa moderada, mas a autopercepção dela é. Desculpa te interromper. E como que você consegue... Por exemplo, eu sempre tive essa dúvida. Eu já trabalhei com marketing numa corporação e a gente fazia Qualy e Quant, tá? Eu trabalhava numa indústria grande. Aí eu me lembro que nas pesquisas qualitativas você ficava atrás de um vidro que era espelhado de um lado e você conseguia observar o comportamento dos consumidores do outro. E vamos supor, eu não era o produto que eu vendia, mas era pasta de dente. Eu adorava essas pesquisas, né? Porque, enfim, é interessante perceber a reação do consumidor do outro lado e os insights que essas conversas geram. Só que aí você coloca o consumidor para falar 3 horas sobre pasta de dente. Quando ele dedicou na sua vida inteira, talvez 15 minutos para pensar em pasta. Como que você consegue, através da análise dos dados, de alguma forma, eliminar esse viés subjetivo? Porque, normalmente, quando você você trouxe o exemplo do azul aqui. Por que eu gosto do azul? São tantas percepções, sei lá, emoções, memórias, influência dos pais e tudo mais, que a pessoa, às vezes, não consegue racionalizar por que ela gosta do azul. Como que você consegue chegar nisso e entender que o azul talvez seja melhor que o vermelho para uma determinada marca? Tem várias coisas. Por exemplo, se você tem uma relação muito pessoal com o azul, você é uma exceção, por exemplo. Agora, se muitas pessoas estão gostando de azul ao mesmo tempo, provavelmente tem um denominador em comum entre elas, provavelmente tem algo no inconsciente coletivo, e tem, né, até com cores, sim, assim, tudo. Que associa as cores com certas coisas de conforto. Por exemplo, o azul calcinha é uma dessas coisas. E aí a gente consegue mapear muito mais o que está no inconsciente coletivo. Para mim é muito mais importante, porque a sua experiência pessoal e você como exceção, isso não me importa. O que importa é mapear o que está nesse inconsciente coletivo, né? Eu sempre falo, pesquisa Qualy, principalmente a Quant tem que ter uma leitura, assim, né? Uma licença poética para falar, cara, eu não acredito nisso. Mas a Qualy dá muito para você entender o que a pessoa não quer dizer. E às vezes até o que você não quer perguntar, né? Às vezes você não pode perguntar até... Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, um teste de experimentação, por exemplo, de pizzas, uma versus a outra. Você não pode ficar falando assim, mas você gostou dessa aqui? Gostou, né? Você viu o queijo que ela tem, sabe? Assim, você não pode... Você já enviesa a percepção do analisado, né? Do cliente, naquele caso. Exato, isso acontece muito, assim, sei lá, eu trabalho com streaming, né? Tem alguns clientes da indústria de entretenimento. E aí, às vezes, é uma coisa que as pessoas assistem vários, e elas são meio apaixonadas pelos que elas mais assistem. Aí você fica, não, mas vamos testar aqui o que eu quero que você teste, vamos lá, navega. E ele, não, mas eu nunca uso esse, sabe, assim? E eu tô só testando uma pessoa que tá falando sobre streaming. No dado Quant, é mais complexo. Outro exemplo também de entretenimento, pouquíssimas pessoas assumem que gostam de reality show quando a gente faz uma pesquisa de reality show. Pô, é verdade, né?
Tipo, é total um prazer não admitido nem lá no você com a sua tela do celular. Ninguém vai ficar sabendo que você clicou na letra B, entendeu? E mesmo assim elas não assumem. Aí você olha outros dados, os dados de audiência. E eles vão te dar de uma forma mais pragmática. E aí você entende, não só que ela tá mentindo, mas você entende que tem um problema de admitir. Porque também tem uma coisa que quando você sabe que você está sendo observado, é meio como na física quântica, né? O comportamento da Exato. partícula observada muda, né? Você tem uma percepção, você quer que o outro te veja de uma determinada maneira, só que no fundo ninguém te conhece melhor. Eu costumo pensar isso. Se eu quero conhecer alguém, eu quero ver a página de descoberta do teu Instagram. Sim. Ali eu vou saber... Ali eu vou saber quem que você é. Talvez até melhor do que o teu terapeuta. Porque é você com você mesmo, você com o seu celular e o algoritmo te servindo mais daquilo do que você gosta, né? Sim. Então tem uma coisa que é como você quer ser percebido pelo mundo, e aí quando você fala de reality show, você normalmente pensa que é um entretenimento mais vazio, menos intelectual. Sim. E aí você não quer expressar isso. E versus a maneira como você é na realidade, né? E eu gosto de ter o prazer quase culposo de ver um reality show. Sim. É divertido pensar que você tem duas facetas, a face para fora e a face para dentro de quem você é de verdade, né? E como deve ser difícil você identificar isso. Não, pra tudo a gente tem uma face pra fora e uma face pra dentro, né? Eu acho que eu trabalho com o comportamento do consumidor, então assim... observar comportamento é sempre um pouco difícil, assim, porque a gente tá observando o que a pessoa quer mostrar, de qualquer maneira, assim. Então, isso na vida, assim, se eu sento aqui, eu me porto de uma certa maneira, eu tô querendo passar alguns códigos pra você, entendeu? Então, isso pode não ser da maneira que eu me porto em casa já, entendeu? Eu já posso ter dois comportamentos diferentes, assim. Então, por exemplo, assim, a gente sempre evita... A própria sala de espelho, apesar de ser super estranha, né? Ela existe para não ficarem olhando 14 engravatados que estão lá, Exagero. entendeu? Observando você comer um pão de queijo, assim, sabe? Vendo se você coloca doce de leite ou requeijão, sabe? E, cara, eu acho muito divertido, assim, observar... Porque você vê até, às vezes, as pessoas, como objeto de pesquisa, elas ficam ponderando sobre um assunto, às vezes, que elas nunca ponderaram, sabe? Assim... E elas falam, nossa, elas começam a se descobrir muito, assim, também. Nossa, eu nunca reparei que eu sempre aperto a pasta de dente pelo fim, sabe? Assim, que é tão automático. E isso ajuda, assim, no limiar, isso ajuda a indústria a se comunicar melhor, mas também ajuda a fazer coisas que sejam mais voltadas para você mesmo, sabe? A experiência que você faz, assim. Às vezes a gente vê, né, isso, assim, sei lá, às vezes lançam um shampoo... E aí o shampoo você tem que ficar batendo, assim. Aí, de repente, num novo pack, ele tá virado com a tampa pra baixo. Você fala assim, meu Deus do céu! Como é que não pensaram nisso antes? Demorou 20 anos pra vocês descobrirem que a gente faz assim, sabe? Ketchup que sirva de exemplo também, né? Exato. Então, eu acho que, assim, é muito positivo o resultado disso também, sabe? Assim, em termos de adequação da indústria pra você. Ô, Gabi, então depois que você... acumula esses dados, né? Você forma uma nuvem, essa nuvem de dados vai te apontar para um caminho, que é esse caminho que você tem que extrair através, né, do teu conhecimento, da tua, enfim, da tua sensibilidade, um possível futuro. Sim. Só que todo mundo quer que você crave um futuro, né? Sim. Você está fazendo isso há 20 anos? Sim, 20 anos. 20 anos já que você tá fazendo pesquisa, Sim. não só sobre... o futuro, mas também de análise de comportamento. Eu sempre trabalhei com identificar comportamento do consumidor. De consumidor, assim, tanto sempre no presente, mas com esse presente podendo, por prolongamento, mostrar um potencial futuro. Sim, é que também, Facundo, teve um boom, assim, lá pra... Eu senti mais ou menos em 2017, 2018... que era o boom do futurismo mesmo. As pessoas estavam muito falando sobre isso. Antigamente, se falava sobre mapear futuro, se falava sobre planejamento. Mas eu acho que quando as pessoas começaram a entender o crescimento exponencial, e isso realmente, assim, se você for pensar...
de 2000 para 2010, 2010 para 2020, o crescimento que a gente teve, o avanço que a gente teve tecnológico, e de 90 para 2000, então assim, as pessoas foram assim, meu Deus do céu, se vai continuar assim, a gente tem que pensar daqui a 30 anos, entendeu? Sim. A singularidade vai chegar em 2050. Exato, ela devia estar Agora chegando vai daqui a chegar em pouco. 2030, né? Exato. E aí as pessoas começaram a se assustar. E elas começaram a criar profissões em volta disso, elas começaram a criar indústrias em volta disso, em quase alimentar o seu medo, sabe? E uma falsa esperança de que existe um grande planejamento de longo prazo. Exatamente. Sabe? Então, mas eu acho que foi mais ou menos por lá, por 2017, acho que isso se consolidou muito como uma indústria, as pessoas consolidaram como futuristas, assim, acho até, sei lá, se você falasse que é uma pessoa futurista nos anos 90... ela ia achar meio ridículo, assim. Você vai ler cartas, é tarô, bola de cristal, você é Exato. bruxa agora. Exato. Mas eu acho que vem um pouco dessa cultura da startup, sabia? Porque a startup sempre fala assim, olha, eu vou identificar um sinal agora, Sim. invista em mim agora, porque o futuro... E a gente começou a ter essa cultura sobre o futuro. Esse desejo de moldar o futuro. Sendo que o futuro não é tão complexo e tem tantas variáveis embutidas no presente que ele pode ser qualquer um. Sim. Né? É muito difícil você eliminar, você conseguir identificar o que o presente aponta das centenas, dezenas de caminhos de futuro. É difícil você identificar qual deles é o mais viável, né? Mas a gente começou a gerar uma ansiedade porque o capitalismo já comeu o presente. Sim. Né? Ele já comeu, já deglutiu, só que para ele continuar existindo, ele tem que também... Ele começou a se apropriar dos tempos, ou da nostalgia, Sim. que agora é empacotada via comportamento. E essa nostalgia, a gente fala muito de nostalgia sempre. Exato, ela é uma constante, né? A gente sempre fala, a cada 20 anos a gente fala de nostalgia. Eu me lembro que há 10 anos a gente falava de década de 80. Exato. Agora eu vou falar com a minha filha, que tem 13 anos, ela me fala da década de 90, que eu estava vivão. Exato. Eu era adolescente, jovem adulto na década de 90. E o que ela chama de nostalgia hoje, de década de 90, é muito longe do que eu vivi mesmo na década de 90. Exato. Acho que pela primeira vez a gente tá vendo que a reprodução de uma época, ela não é completamente fiel, né? Mas assim, é simulacro. Pra mim não muda nada a tua filha relatando os anos 90 com eu no início dos 2000, no final dos 90, com o meu vinil da Tropicália. Exatamente. Sabe? Meu pai olhando e falando assim, por que você tá escutando isso? Sabe? Eu lembro que meu pai tinha ficado indignado que eu paguei tão caro num Ray-Ban igualzinho que ele tinha. Eu fiz essa merda também. Sabe? Ele falando, se você tivesse me pedido, eu tinha um, sabe? Não, até a gente começa a dar nomes para determinar... A gente dá novos nomes a velhos comportamentos, Exato. né? Porque eu comprava roupa em brechó na década de 2000. Sim. Só que sem chamar de upcycling. Não chamava de upcycling, nem de moda circular. Mas eu queria me vestir como as pessoas na década de 70, com aquelas lapelas grandes, enfim, Sim. as estampas da década de 70, que aí voltam e a gente tá vivendo um eterno presente, né? Óbvio, eu acho que assim, desde os últimos... meio que depois da guerra, depois da Segunda Guerra, muita coisa mudou, assim, em termos de tendências e tal. Antes era muito difícil de mapear e era muito difícil de viver, assim, então... Mas, assim, eu sempre falo, 20 anos atrás vai ser sempre a nostalgia. Então, assim, por favor, não me encham o saco daqui a 10 anos quando falarem que 2010 tá na moda da mesma forma que, sabe, estão falando agora de 2000. Eu acho que vai ser difícil, sabe por quê, Gabi? Eu acho que a impressão que eu tenho, tá? Que Sim. depois que a gente tem internet de uma maneira mais massificada, depois dos anos 2000, aquele bloco estético que a gente via na década de 80, por exemplo, o excesso, o neon, a música, aí depois você tem o grunge, a cultura rave na década de 90, aí você consegue, cada década, você consegue de alguma forma encapsular numa estética, num comportamento, num estilo musical, até os anos 2000. O começo dos anos 2000, eu me lembro que ainda a gente estava naquela história do maximalismo, mas que vinha muito da década de 80. Sim. E depois as coisas começam a entrar no embaralhamento, assim. Se você me perguntar o que aconteceu nos anos 2010, hoje... Em termos históricos, assim? Não, tudo bem, você pode falar de redes sociais, da ascensão
influencer e tudo mais. Mas daí não sai um campo estético muito definido. Não sai mesmo. Né? Então, mesmo os anos 2020, que agora e a gente tá na são, metade às vezes, umas deles. releituras, né? Assim, tava voltando muito aquele negócio do borro, assim, as pessoas... Exatamente. Mas é isso, tipo, Mas aí já você era uma volta pra leitura da década de releitura. 60. Então você começa a ter Exato. versões de versões, né? Exato. Que ainda estão infusionadas de presente, ainda estão infusionadas porque nunca é uma retomada. É sempre uma inspiração. Mas, assim, é uma provocação, assim, uma dúvida / provocação. Na época, nos anos 90, a gente achava que aquilo era uma estética, a gente achava que aquilo era normal, era o que a gente olhava na rua. E hoje eu falo, não, entendo super esse topete do 90210. Mas na década de 90 a gente tinha certeza que era uma resistência. Quando você tinha, por exemplo, uma cultura clubber, uma cultura é a raver, contracultura. Mas a contracultura que depois é absorvida pelo mainstream e vira uma cultura de massa. Então, pelo menos você se sentia um diferentão, você se sentia resistindo, você estava se opondo àquela cultura presente. E hoje em dia, essa capacidade do mainstream, ou do sistema, que eu acho que a gente hoje nem consegue mais falar de underground, de cultura, subcultura. Eu sempre acho que esse tipo de denominação é um pouco obsoleta. Mas é muito rapidamente traduzindo em produto. Tudo vira produto hoje em dia. A resistência vira produto. Essa capacidade que a gente tem de produzir produto a partir de comportamentos pouco ortodoxos é gigantesca. Então, a gente nem consegue mais acompanhar o que é tendência hoje. Não. Porque tudo é muito metabolizado, tudo rapidamente vira produto, tudo rapidamente vira moda. E hoje em dia a gente vive uma profusão. Não tem mais estilo, cada um cria o seu próprio estilo, né? É difícil você hoje identificar o que era antes um comportamento de massa. Hoje é um comportamento muito mais individualizado. Ou eu tô falando alguma besteira? Não, eu concordo com você, assim, por exemplo, quando a gente fala de tendência, assim, é óbvio, nem toda trend de TikTok é uma tendência, né, assim, agora todas as pessoas se maquiam assim, vamos fazer apenas maquiagens Nossa, assim. minha filha tem 13 anos, ela já passou por umas 4, te juro, ela já passou pela Clean Girl, já passou pelo borro, agora ela tá numa fase mais chique, minimalista, uma coisa meio neoclássica. Eu não consigo acompanhar. É muito cíclico tudo isso. E tá virando cada vez mais efêmero, assim. Acho que até a própria maneira que a indústria da moda, que é uma das indústrias que mais seguem tendências, né? Se comportou nos últimos anos, assim, em termos de produto, operação, etc. Acho que já são um grande reflexo disso. A gente viu uma grande queda de várias semanas de moda. A gente viu a grande ascensão das fast fashions. E as próprias marcas grandes, né, etc., de designers, elas começaram a trabalhar também com coleções cápsulas, porque, assim, aquele negócio do outono e inverno e da primavera-verão, ele meio que ficou para trás. Que engraçado que você tá falando de semana de moda, porque eu acho que a semana de moda tá voltando. Ela voltou com tudo. Voltou com tudo, mas aí ela volta numa outra perspectiva, onde o público é o ator principal. Sim. As pessoas que estão atendendo a semana de moda, que estão indo até a semana de moda, elas vão com a pretensão de serem fotografadas para dizer, olha como as pessoas estão se vestindo para ir na semana de moda. Sim. É uma coisa louca, né? Porque a cobertura, ela mudou o foco da passarela ou dos grandes criadores. Ou se fala muito das danças Não, do das lançamento, né? Do que você ia ver. Meu Deus, quero ver o que vão lançar. Para assim. onde vai Dior agora? Para onde vai Exato. Versace agora que você tirou o criador? E agora a dança das cadeiras das grandes maisons e não sei o quê. E também tem uma Exato. perspectiva das pessoas que estão indo. Agora, por exemplo, a quantidade de criadoras de conteúdo que estão indo para a Semana de Moda de Paris Não, total. virou obrigatório. Exato. Todo mundo tá Normatizamos. todo mundo tá indo para a Semana de Paris. Sim. É muito doido, assim, você começa a ver teu feed no Instagram completamente populado de imagens de pessoas fazendo armários para ir na Semana de Paris. Sim. Porque essa profusão de imagens é sobre eu como protagonista, né, de uma narrativa, me fazendo um co-brand ou uma collab com a Semana de Paris. Sim. Não, total. E, assim, eu acho que a Semana de Moda, a de Paris é um pouco mais inacessível, assim, né? Do São Paulo é um pouco mais. Mas eu acho que toda a Semana de Moda, ela virou muito mais sobre ser um evento do que sobre ser o espetáculo. Né? E todo evento, todo espetáculo, toda experiência virou o quê? Também não é mais sobre ela, entendeu? Então, assim, a gente se fala muito sobre a volta dos grandes shows, a volta dos eventos. Eu falei assim, mas a volta disso é muito mais importante porque as pessoas querem mostrar que estão lá
do que elas querem realmente vivenciar. Voltando um pouquinho para Go Magenta, então, normalmente o teu serviço, ele é procurado por uma marca por... Como que você capta clientes? Você... Cara, a captação, ela óbvio que tem um jeito de estruturar muito mais ativo, né? Assim, que a gente já pensei várias vezes, mas às vezes não vale o esforço. Por exemplo? Sabe? De produção de conteúdo, por exemplo, ou até de trabalhar... produção de conteúdo, uma newsletter, patrocinar alguns links, por exemplo, no Google, etc. Porque as pessoas não vão jogar empresas de pesquisa no Google, entendeu? E procurar quem tá melhor ranqueado. Isso funciona muito mais com o boca a boca. E quando eu falo boca a boca, não é só de falar um com o outro, mas assim, os meus clientes vão virando polinizadores, assim, entendeu? Então, eles saem de um lugar, me levam para outra organização, e aí uma pessoa que trabalhou com ele sai, e aí também vai me levando, e a gente acaba construindo aí uma rede. Os clientes são muito recorrentes com pesquisa, eu acho isso legal, assim, porque existe um casamento aberto, assim, né? Porque... Um namoro aberto, porque... Pelo amor de Deus, não me fala essa palavra que eu até tremo aqui desse lado. Então, ó, a monogamia tá voltando com tudo. Monogamia tá voltando com tudo, graças às orixás. Sim, tá na minha lista de coisas que voltaram com tudo. Cara, então não tem um contrato de exclusividade, tal qual a agência, assim, raramente tem, né? Eles têm que comprometer que vão gastar X milhões com você nesse ano. Mas se não tem contrato de exclusividade que te permite até cuidar em momentos diferentes de projetos para as mesmas indústrias, etc. Só que ao mesmo tempo volta, assim, sabe? Então, eu acho que, assim, mais do que captar novos clientes, o mais importante é você conseguir manter uma recorrência dentro de um e conseguir aumentar o teu escopo dentro de um. Porque não é... Assim, pesquisa é uma coisa que ela pode ir do Oiapoque ao Chuí, em termos de valor, assim. Ela nunca é muito barata, assim. Mas ela pode ser muito, com escopo gigantesco. Às vezes, a gente, ao invés de fazer só no Brasil, aí resolve fazer, vamos fazer para 7 países, sabe? E aí, ela vai aumentando bastante de escopo. Então, eu acho que a confiança que você é um vendor que consegue segurar um escopo maior, também é quase a maior estratégia, entendeu? Mais do que a própria captação. A captação, as pessoas falam muito sobre, cara, isso tem que se tornar meio sexy. O que elas querem dizer com isso? Então, mas é que fazer aquilo que eu não quero fazer, que é ser catastrofista nas redes sociais, porque todo esse negócio da morte... Negócio eu odeio essa coisa, sabe? Parece que, normalmente, eu tenho a impressão que eles fazem isso com o ChatGPT pedindo tendências, algumas coisas... eu sei que tem empresas sérias, mas tem algumas... futurólogos e futurólogas que parece que criam cards no ChatGPT e decretam a morte de alguma coisa. Então, é isso que me deixa com raiva, porque assim, a cadeia é assim, você tem que se tornar uma empresa de insights que tá todo mundo falando, porque todo mundo segue o que você tem a dizer, a empresa. Então, você lançou que hoje agora é o dia do leite, sabe? Então, o leite tá com tudo. Só que para eu me tornar essa pessoa desejável, não é? Para eu me tornar esse CNPJ desejável dentro deste mercado, eu vou ter que fazer aquilo que chama mais atenção. O que chama mais atenção é quem tá sendo mais catastrofista. Entendeu? Quem tá decretando um fim de alguma coisa. Por isso que a gente tá toda hora rebatizando comportamentos passados. Porque é muito mais sexy a gente chamar isso de uma coisa nova. Sabe? Chamar essa nostalgia de Y2K, sabe? Assim. Então, eu acho que, assim, essa é a estratégia que eu deixo de fazer, mas de maneira bastante consciente também. Porque eu acho que eu não quero vender que eu sei quando os carros voadores vão chegar, sabe? Porque eu brinco, seu silêncio sobre carros voadores é ensurdecedor. Assim. Em 2019 só se falava nisso, sabe? Assim... E aí, agora, não se fala mais. Então, assim... E quando eles aparecem, eles são drones gigantes, né? Exato. Você fala, não era isso? São os drones, tipo, tamanho GG. Exato, era isso, Elon Musk. Sabe? Era isso, prometeu? Que são capazes de fazer um barulho ensurdecedor. Nossa, é bizarro, né? É bizarro. Eu fico pensando assim, eu fico olhando... Às vezes tem show e tem, tipo, 400 drones em cima. Tu fala assim, meu Deus, que irritante. E ninguém falava sobre drone. Ninguém falava sobre drone. Ele veio aí, ó.
com tudo. E aí, quando começou, ele ia resolver tudo, né? Assim, você olhava, ele ia entregar o delivery, mas ele também ia, sabe, te trazer, ser o médico que ia entrar na sua casa e te trazer uma telecomunicação. Mas, cara, mas é um pouco isso, assim, acho que a gente fica fantasiando, né, um fetiche muito grande sobre fantasiar o que vem amanhã. E eu não quero ser essa pessoa, porque eu já vi, assim, a pandemia. Eu falo, assim, eu me lembro, cara. era toda semana um comportamento. Não, a gente vai sair dessa pandemia. Como que a gente falava de novo? A gente falava de novo normal. A gente falava tinha assim umas coisas. Não, a gente vai sair dessa pandemia. Muito melhores, né? Assim, mais Grande empáticos. merda, né? Não, nada disso aconteceu. A gente continuou comprando roupinha barata na Shein. Não, total, eu acho até... Exato, não somos minimalistas, sabe? Não. Eu fico pensando nisso, a tendência do minimalismo, porque as pessoas agora vão ter guarda-roupa Do cápsula. homeware. Não, vão sair de pijama na rua, porque todo mundo quer ficar confortável. Exato, vão só comer coisas fofas e de espuma, sabe? Assim. Comfort food, eu me lembro de tudo isso. Exato. Não, e eu acho também que a pandemia, ela foi... o maior exemplo de melhor não prever nada, né? Porque, assim, melhor não se dar o luxo de falar que você consegue se proteger pra nada no longo prazo, porque a pandemia foi um golpe baixo pra quem achava que conseguia preparar, né? Porque quando o futurismo, ele vende que vai transformar uma organização em future-proof, a prova de futuro, sabe? Assim, então eu acho que é uma premissa muito perigosa, uma premissa muito grande, sabe? Eu fico com a impressão também que às vezes os executivos de marketing que contratam essas pessoas, eu não estou falando necessariamente da Goma Magenta, porque imagino que você tenha uma sistematização e você nunca vem da história da empresa ser a prova de futuro. Mas para alicerçar e justificar as suas decisões, sabe? Porque com essa pesquisa quali, com essa pesquisa quant, eu vou tomar uma decisão embasada. Exato. E fundamentada. Para tirar um pouco da reta também. E eu acho que no final das contas, o máximo que você consegue entregar é um pouco menos de risco. Sim. Né? Nossa, sim. Senão nenhum produto falharia, né? Exatamente. Senão a gente já foi pensando assim, o Google... Bom, enfim, foda. O Google nunca conseguiu emplacar uma rede social, sabe? Ele é o Google. Assim, ele tem todos os dados à mão deles, eles têm um time de engenharia incrível, eles conhecem, sabem como prototipar um produto digital. E nenhuma deles emplacou. Foi por falta de pesquisa? Não foi. Foi porque é impossível prever exatamente o que vai dar certo. E o nome disso é ansiedade, né? Que é o mal do nosso século. Porque a ansiedade é exatamente isso. Essa necessidade, essa incapacidade de viver o presente e substituí-lo pelo futuro. Ou, no caso da depressão, pelo passado. Sim. E quando um executivo chega até a Goma Magenta esperando um resultado que é impossível de você entregar, como que você lida com essa ansiedade da executiva ou do executivo? Olha, eu não consigo apostar em nada que vai dar de resultado, né? Mas assim, a certeza, né, que ele quer sair. Ele espera da tua boca uma certeza. Eu acho que, assim, eu vou ter certeza do que a gente analisou, sabe? E, assim, óbvio, a gente tá sempre falando de amostras, né? Assim, eu tenho uma amiga que é consultora, ela trabalha com pesquisa, né? Com escritório de inovação. E ela fala assim, olha, não conta pra ninguém, mas eu não acredito que falando com 2.000 pessoas, você consegue entender o Brasil, sabe? Então, assim, óbvio que existem margens de segurança, existem coisas que as pessoas não falaram, mas, assim, é difícil sem colocar na rua. E você já aconteceu de você ver o resultado de uma pesquisa e tua intuição, que é parametrizada por 20 anos de pesquisa e de pensar comportamento de consumidor, te indicar, isso aqui tá esquisito? Ai, sim. Não, eu acho direto. É porque é comum, na real, assim. Porque o que eu tô mensurando não são dados super objetivos. Eu não tô mensurando o número de caixa de cereal que vendeu. Eu tô mensurando se as pessoas gostam de cereal ou não, entendeu? Se elas comem no café da manhã ou elas comem à noite vendo TV. E é muito normal a gente tá treinado pra tanto entender o que ela não tá dizendo e quanto o que ela não tá querendo dizer, assim, sabe? Tem muito produto que foi criado a partir, sei lá, por exemplo, você acha que
uma mulher verbalizou que a Gillette não era rosa e aí aquilo fazia com que ela não se identificasse com a Gillette, assim. Acho que não veio de uma verbalização, não veio de um pedido na caixa postal, sabe, da Gillette. Eu acho que veio de uma observação, que ela pode vir também de dados secundários, né? Uma observação que não faz sentido nenhum a gente ignorar que as mulheres usam, né? Que são consumidoras desse produto. E começar a fazer uma adaptação para esse mercado, assim. Então, eu acho que, assim, tô acostumada a entender. E quando alguém vem com algum pedido, eu falo, olha, a não sei que eu tenha muita experiência naquela indústria, naquela categoria. É difícil eu falar assim, nossa, eu já sei para onde isso vai dar, sabe? Assim, tenho certeza que as pessoas vão falar isso. E um assunto que a gente viu agora surgindo nesses cards que a gente estava criticando de Instagram, que é o fim da noite e que a geração Z está consumindo menos álcool. Ai, sim. Isso a gente vê direto como uma tendência para o futuro das pessoas substituírem o álcool por kombucha ou, sei lá, mate ou qualquer outra coisa. E eu, como eu também vendo álcool, eu fico um pouco cético. Eu acho que, assim, tem uma questão que é econômica social, que é o fato dessa geração estar empobrecendo, da geração mais jovem está empobrecendo, por uma questão óbvia, assim, os primeiros cargos, os cargos de trainee, de estagiários, eles estão fechando dentro das grandes corporações, porque esses trabalhos que são mais repetitivos, menos cerebrais, eles estão sendo feitos por IA. E aí outro dia eu falei com a diretora do Banco de Talentos, né, que é uma companhia de talentos, né, que é uma empresa gigante aqui que faz recrutação para vagas de estágio e de trainee. Ela falou, é verdade, o número de entrantes no mundo corporativo está caindo. Sim. Álcool, especialmente para classe média alta e elite, sempre foi caro. Então, a gente não sabe se é um comportamento racional dessa nova geração procurar menos o álcool, ou se é um efeito do fato de elas estarem empobrecendo e não poderem, por exemplo, e também não estarem com uma ambição, porque a gente está falando muito de saúde mental e bem-estar ultimamente. E saber que para você seguir uma carreira corporativa em troca de dinheiro, você vai ter que abrir mão da tua saúde mental em vários níveis, né? Sim. Como você vê esse tipo de você estava me contando que a Goma Magenta ela fez uma pesquisa. A gente mapeou bastante sobre a moderação de álcool. Acho que tem várias... Enfim, é muito mal interpretado, assim, né? Porque o que vende mais manchete ganha, assim. Mas, assim, os jovens... eles tiveram uma queda de consumo comparado aos jovens em outras gerações, assim, não? Eles continuam sendo o demográfico que mais consome álcool. Eles têm um outro comportamento de álcool, de consumo de álcool, é até engraçado, eu vi isso nos grupos, assim. Se você pergunta para um jovem quantas vezes por semana, né, qual é o consumo dele, ele fala assim, eu consumo muito, tipo, toda semana. Se você pergunta pra uma pessoa de 35 anos, se ela fala toda semana, ela vai se considerar super moderada, assim, uma vez por semana, assim, sabe? E o jovem, ele considera... Porque jovem tem que fazer os corre dele, né? Tem faculdade de manhã, assim, não pode... mora com os pais, assim, não vai sair de casa pra fazer uma terça, sabe? Ir na balada, assim. E, cara, a gente viu muito isso, assim, que eles estão evitando um pouco também... Eles bebem muito quando eles bebem bebidas mais baratas. Eu não acho que isso é tão diferente de jovens em outras, sabe? A jovem sempre teve menos poder aquisitivo para sair à noite e tal. Mas eu acho que antes era mais acessível. Sabe por quê? Porque hoje a gente também vive um refinamento de consumo, que hoje, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com noite lá em 2005, qual que era a bebida? Vodka com Red Bull. E aí você comprava uma vodka, um Red Bull, 2 vodkas, enfim, poderia passar uma noite com 2 doses grandes de vodka, barata, e um energético. Hoje em dia, você vai no mesmo lugar, na mesma boate ou no mesmo bar, você tem um drink lá que tem 1 milhão de camadas e blá, 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 e custa 40, 45, 50 reais. Exato. Não, Ficou e não muito mais caro usa vodka beber nacional também. mais, E não assim, usa mais antes... vodka nacional. Antes era raríssimo, né, os lugares que não tinham.
Eu concordo que eu acho que mudou, assim, apesar de ser uma questão também de inflação, mas eu concordo que mudou, mas eu também teve uma entrada muito grande de alcoólicos prontos, que também não tinha anos atrás, Não. e que eles substituem esse lugar do tipo, tô tomando um drink, sabe? Porque antes era ou a cerveja ou o drink, né? Seja ele até a vodka com energético. Agora tem o Beats, tem o nananã, sabe? Então, assim, eu acho que substituem esse lugar do drink. Mas a gente escutou, assim, só pra quem é mais novo, pra quem é mais velho não impacta tanto, mas a gente escutou deles falando, assim, que dinheiro é um negócio, assim, na hora de não beber, sabe? Quase talvez não é o definidor, mas ele é um benefício adjacente que impulsiona muito. Então, eu falo assim, e não só... E não é o dinheiro. É assim, é o fato de quem você se torna quando você bebe. Então, eu falo assim, eu tava devendo dinheiro, aí eu fui lá, bebi, comecei a meter o louco no cartão, voltei pra casa, falei assim, meu Deus, olha quanto eu gastei, sabe? Assim, é muito do perder o controle financeiro com o álcool, que eu acho que também tem uma coisa que pega muito pra essa geração, muito mais. Pode crer, não tinha parado pra pensar nisso. Eles, assim, eu falo que, gente, jovem não liga pra saúde, senão eles não comiam besteira, sabe? Assim, fandangos. tipo, exato. Exatamente, não tão mais saudáveis, você tem toda a razão. Exato. E também acho que deve ter o receio de você sempre ser registrado também, né? De um não, amigo isso vai tem e muito. te zoa no stories, você passa vergonha, faz alguma besteira e no dia seguinte se arrepende, Não, né? tá tudo televisionado, assim, sabe? Então, era gente falando, porque eu bebi, vomitei, aí filmaram e mostraram pra minha namorada, ela terminou comigo, sabe? Assim, então, tem muito isso. Tem várias coisas, assim, acho que o jovem também, ele tem muito mais noção da vulnerabilidade, principalmente mulheres, tem muito mais noção da vulnerabilidade do que tinha-se 20 anos atrás, sabe? Assim, Estão mais atentas a esses casos de violência que super, acontecem as meninas quando... falam assim, não, a gente só sai com copo com tampa, sabe? Assim, todo mundo já sai com o seu próprio copo com tampa de casa, sabe? Tipo, aí eu falo assim, não, aí tem o negocinho que é o elástico que você tem que colocar pra, tipo, ninguém tirar. E, cara, assim, na minha época, a gente não tinha nem como rastrear o táxi que a gente pegava na rua, sabe? E ia dormindo até em casa, sabe? E não se preocupava muito com aquilo. Hoje em dia, a gente escutei de uma menina de 24, ela falando assim, eu não bebia porque quando eu viajava eu andava muito foi fazer intercâmbio, sei lá, ficou uns meses fazendo mochilão. E ela falou assim, nessa viagem eu não bebi porque eu pegava muito Uber sozinha. Tipo assim, esse é o motivo, entendeu? Eu preciso estar ciente, porque eu tô num outro país, sabe? E então, eu fui viajar pela Ásia, assim, Eu ela sou falou assim, brasileira, né? E isso Exato. também tem um olhar do outro que te sexualiza necessariamente. Sim, sim. Então, eu acho que tem um pouco de noção das vulnerabilidades, seja ela social, emocional, sabe? Emocional também, assim, porque, nossa... E eles falam assim, eu sinto que os mais velhos, né, os milênios, os 30 a mais, eles tratam o álcool muito como terapia, assim. E eles falam assim, não, a gente vai na terapia. E eles não, e eles estão sempre, né, muito como subterfúgio. Então, assim, não existe um vilanismo per se do álcool. Tipo, o álcool existe. A abstenção, eu acho que ela tá muito longe de ser uma coisa tendência. Adotada, sabe? Amplamente. Mas eu acho que se sentir cada vez mais independente daquilo e cada vez mais controlando aquilo e não aquilo te controlando, sabe? Assim... Que eu acho que tem que ser... Eu não sou moralista para dizer cada um que escolha seu veneno. Uhum. Eu tenho os meus, eu tenho certeza que vocês têm Não, eu consumo álcool, assim, eu sempre falo, tipo, gente... Não, eu não bebo álcool, mas eu vendo álcool. E assim, o álcool é importante na história da humanidade, desde que a gente desceu de uma árvore. Agora, eu sou defensor da ideia de que as pessoas têm que beber menos e beber melhor. Sim. Eu acho que, obviamente, que a gente vê todo o impacto que o álcool causa na sociedade, especialmente na sociedade brasileira, né? Sim. O quanto somos dependentes de álcool, eu nem sei em qual é o nosso ranking mundial no consumo de álcool. Cara, sei que é alto. é baixo porque é Bielorrússia, Rússia, assim, ó... bebem tipo assim, é 54º. O Brasil não te Jura? obriga a beber. Tipo assim. Eu pensei que era maior. Não é, porque nossos países nórdicos, eles consomem muito. E é tipo de ml por capita, assim. Eu fico pensando assim, então, ou seja, qualquer tipo de bebida. Mas eu acho que as pessoas têm que refinar mesmo o consumo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi. Quando a gente falou muito de geração Z, millennial, geração X,
Agora estamos na Y, né? Se não me engano. Alfa. Que é a qual a minha filha pertence. Sim. Quando você vê dá para chamar que uma determinada geração tem um determinado tipo de comportamento? Eu sou um pouco contra isso. Eu também não assim. gosto dessa ideia, sabia? Eu não adoto muito adoto quando é pra... E é isso, de novo, pra viralizar. Isso é muito mais apelativo, né? Mas você não vai ver eu falando nunca que a geração Z tá bebendo menos, etc. Não foi assim que eu posicionei. Eu gosto de tratar as coisas pelo demográfico, assim, porque realmente é tão efêmero tudo, porque um 18-24 agora, um 18-24... Gente, aliás, um 18-24 durante a pandemia, sabe? Assim, você falar com uma pessoa de 22 anos, ela passou os 18 dela, né? Os 17 dela na pandemia, assim. Isso muda tanto que eu não acredito. Assim, antes a gente conseguia, como tudo, né? Assim, a gente foi pensando na evolução do chip, sabe? Então, assim, a evolução também do comportamento das pessoas, evolução é muito, né? Assim, mas a mudança do comportamento das pessoas também era mais difícil. Tinha coisas mais marcadas, assim. Então, assim, aquilo fazia sentido por um tempo. Mas aquilo foi também uma convenção que virou, assim, como se fosse desde que o mundo é mundo. Você está falando uma coisa que faz muito sentido, porque os pontos de influência, eles eram mais centralizados. Sim, então a MTV você controlava. era um ponto de influência, as revistas eram um ponto de influência, a música, você tinha menos bandas, você tinha um Exato. estilo que era... Tinha uma rádio que tocava e todo mundo escutava. Exatamente. Então, uma TV linear. Exatamente. E agora os pontos de influência são múltiplos. Exato. Tem uma nuvem de influência. Então, cada um que escolha. Se você for terraplanista, você vai encontrar algum lugar, alguma página Exato. que vai... E uma comunidade Exato. de terraplanista. Você vai encontrar comunidade em tudo quanto é lugar. E antes a gente chamava isso de tribos, né? Que eu odeio esse termo. Nossa, tribo pra mim é uma coisa... Tribo dos góticos. Nossa senhora, eu odeio. Sabe? E eu acho que assim, agora é isso. Você não tem tribos, você tem vários comportamentos que eles juntam e te transformam num ser humano único. Porque você tá bebendo de várias influências. Você pode ser a pessoa da balada, mas também pode ser aquela que chega em casa e assiste dorama, porque você ama K-pop, sabe? Então, eu acho que assim, não existe mais aquela coisa de Aliás, talvez não exista nem um pouco essa necessidade de pertencimento macro que a gente tinha antes, que ela vem quase que do medo, né? Porque se você tem necessidade de pertencimento é porque você tem medo de ficar sozinho, né? De lutar sozinho por alguma coisa. E eu acho que agora as pessoas elas estão mais individualistas, né? Enfim, de uma maneira geral. E mais confiantes, talvez, assim, no que elas querem. Então, elas conseguem ter vários micros comportamentos. É muito difícil eu mapear o que uma geração inteira... Sabe, já era, eu acho, também. Eu já achava um pouco demais, assim. É que tudo bem que eu não tenho problema nenhum em generalizações, porque quando você vai trabalhar com estratégia, você tem que generalizar de algum jeito, entendeu? Então, assim, para tomada de decisão, eu não tenho problema nenhum em generalizar. Agora, para você partir do pressuposto de que você tá mapeando, sabe? Quem nunca viu uma pessoa falando assim, eu sei que eu sou millennial, mas é que eu amo isso. Você tá traindo aí os códigos do millennial, sabe? Vai deixar sua carteirinha lá na recepção. E eu acho que, só pra gente fechar aqui nosso papo, e eu vou fazer uma pergunta que você vai odiar, tenho certeza. Para mim é muito complicado quando uma empresa quer, por exemplo, fazer um plano para 5 anos. Às vezes eu me fechava num hotel fazenda com uma corporação pra gente desenhar os planos daqui a 5 anos. Eu me sentia tão idiota, porque eu falava assim, gente... Não faz sentido você tentar desenhar qual que é o futuro daqui a 5 anos, especialmente num momento onde as coisas se aceleram tanto, onde você não tem uma visão clara do que o futuro vai ser. Agora, como você pensa nisso o tempo inteiro e vê comportamento o tempo inteiro, e aí vem a pergunta que eu tenho certeza que você vai ficar incomodada, mas de qualquer forma eu quero fazê-la. Como que você vê? Quais são os comportamentos que você vê hoje que você acha que... Uma aposta, que você diria... Não vou dizer 5 anos, eu vou dizer 3 anos. Uma aposta de como... Você está vendo emergência de IA, você está vendo emergência de correntes conservadoras em diversas frentes. Você tem ali agora uns bolsões de pensamento mais liberal progressista, talvez aqui no Brasil, mas é um país ainda dividido, né, entre conservadores e liberais, pelo menos do ponto de vista mais arquetípico. O que você acha, bebendo tanto, lendo tanto, pensando tanto sobre
comportamento. O que você acha que para o empreendedor, por exemplo, é importante, na perspectiva do empreendedor? Sim. Como comportamentos macros que você diria que é uma aposta. Sempre vai ser uma aposta, né? Cara, eu acho assim várias coisas. Eu acho que em termos de sociedade, assim, de Em termos de comportamento sociedade, do Desculpa pela conservadorismo. pergunta. Não, imagina. Tudo é muito pendular. Eu sou bem, não catastrofista, mas um pouco pessimista de falar para onde a gente está indo em algumas pautas, eu acho. Tipo, Quais pautas você é progressista, pessimista? eu acho que a gente já entendeu que diversidade e inclusão não é uma coisa mais na mesa dentro das organizações, sabe? Eu acho que... Você acha mesmo que vai ter um retrocesso? Já está tendo, eu acho sei que já agora. tem. Não, assim, ele já existe. Se ele vai parar por aí, ou se ele vai continuar existindo, mas eu acredito numa grande volta do status quo, assim, sabe? Obrigado pelo papo. Obrigada. Eu acho que, no final, é um assunto que eu amo. Sim. Especular sobre o futuro. É muito, muito enriquecedor, porque te faz olhar com cuidado para o presente, né? Sim, total. Para você especular sobre o futuro, você tem que olhar para o presente. A gente tem muita dificuldade de olhar para o presente, né? Especialmente como empreendedores. Muitas vezes a gente fica ansioso, mesmo quando a gente tem... Eu tenho esse problema, por exemplo, com qualquer negócio que eu abra. Eu acabei de abrir um e eu fico me perguntando, puta, até quando vai ser um hype? Sim. Quando que isso aqui vai desaparecer? Eu não consigo nem usufruir do presente porque eu fico... Preocupado com o futuro. Preocupado com o futuro o tempo inteiro. Sim. Então eu não consigo nem aproveitar do bônus que eu tenho agora, porque eu fico me preocupando que amanhã não vai ser uma continuidade do presente. E não vai mesmo. Porque você também naturalmente, como trabalha dentro da categoria, não é o seu primeiro, você tá meio calejado, né? Então a gente fica um pouco, assim. E é uma coisa que a única coisa que a gente pode ter certeza é que tudo vai acabar. Exato. Né? Os comportamentos, as eu acho que esse tendências. negócio de empreendedorismo é muito engraçado, assim, as pessoas sempre... tratam como se fosse uma coisa pra vida, assim, sabe? Eu acho que diferente de tratar um emprego, óbvio que tem um outro tipo de comprometimento, você não pode ficar trocando de empreendimento de 6 em 6 meses, mas eu acho que também existe como se você fosse morrer, sabe? Se eu for me aposentar dentro desta, sabe? Quase sendo fatalista. presidente. Exato, assim. O que eu acho que é um grande impeditivo para as pessoas se jogarem, assim, também um pouco nisso. Que é do tipo, tá, mas... E se der errado, você volta. Assim, você troca. E é um fatalismo que normalmente ele é tingido pelas tintas do pessimismo também, né? Sim. Porque o grande discurso você vai se ferrar. Por um lado, fala assim, não... Aí olha uns números e fala um número de empresas que fecha no Brasil todo ano. Exatamente. Com restaurante, então. Nossa Senhora, horroroso. Muito obrigado, Gabi. Obrigada a você. Foi maravilhosa a conversa. Ótimo. Foi divertida. 1 hora se passou e eu nem pisquei aqui. Pois é, que bom. Que bom. Obrigado aí pelos teus ensinamentos e a tua experiência e por você compartilhar aqui no programa. Obrigada. Vida longa e próspera para você Valeu. e para Magenta. Divã de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Até uma próxima. Qual?